Eu nunca tinha visto um escorpião até uma noite que apareceu em nossa casa. Os meus pais e meus irmãos e eu começamos a observar o chão com cuidado e acabamos encontrando outros por aqueles dias. Anos se passaram e durante uma gestação, por 2 vezes eu quase fui picada por umas lacraias. Depois, quando os meus filhos todos já eram nascidos, mudamos para uma casa onde volta e meia também aparecia lacraias. Uma, inclusive, apareceu no meu travesseiro, picando o meu pescoço. E nessa feita, eu estava coincidentemente e infelizmente sozinha com os meus 2 filhos menores. A minha filha mais velha não estava em casa e o meu marido havia viajado para outro estado para atender uma agenda ministerial e eu havia ficado ali, numa cidade onde não conhecia ninguém e sem saber o que fazer. Deixar as crianças sozinhas em casa e correr para o hospital com aquele pescoço paralisado, duro, de tanta dor. Isso aconteceu, o dia ainda estava amanhecendo. Me lembro que era um dia chuvoso e eu sequer tinha um guarda-chuva em casa, pois havia emprestado a alguém. E fato é que, enquanto eu pensava sobre como resolver aquela situação em que eu me encontrava absolutamente sozinha, fato é que eu deixei a luz ligada e nas poucas horas que eu ainda me debatia com aquela dor, mesmo vendo aquela lacraia já morta no chão, eu simplesmente não tinha coragem de correr para o hospital e deixar os meus filhos em casa, temendo que alguma outra pudesse aparecer. Assim como no episódio dessas lacraias, sempre que aparecia algum escorpião quando eu ainda era adolescente, era o suficiente para nos deixar sem sono de qualidade por alguns dias. Pois pelo menos eu, nas poucas horas de sono que, rendida pelo cansaço, eu acabava dormindo, eu sonhava com o escorpião ou com aquela lacraia e acordava sobressaltada. E não é verdade que quem vive com Deus não pode ter medo. A Bíblia está repleta de situações que nos dá exemplo disso. A rainha de Israel queria exterminar todos os profetas do Senhor. E se naquela época houvesse um cartaz mostrando procura-se, talvez o rosto de Elias estivesse estampado. E Elias ficou com medo. E esse é um ressentimento que pode nos dominar. Muitas vezes, havendo motivos concretos ou não, podemos ficar paralisados de pavor e não conseguimos avançar, nem sequer lutar contra o que sentimos. Mas somente com a ajuda de Deus podemos sair de situações assim. E nem sempre o medo passa, mas Deus nos ajuda a executar nossas tarefas apesar do que estamos sentindo. No episódio dessa lacraia, por exemplo, eu parei por um momento e tive que tomar uma decisão: ficar com medo ou ir com medo. E foi o que fiz. Entreguei os meus filhos na mão do Senhor, que ainda estavam dormindo, e corri em busca de socorro para o hospital e no final acabou tudo bem. Mas fato é que se vivemos com Deus, é a Ele que pertence nossa vida e nosso futuro. A morte passa a ser vista de outra forma, pela esperança de viver eternamente com o Senhor. E mesmo em situações que trazem medo, sabemos que Deus nos protege com seu amor e muitas vezes nos livra do perigo. O cristão pode sim ter medos, dúvidas, insegurança, mas não pode, contudo, deixar-se dominar por tais sentimentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos entregar tudo isso a Deus e aprender a conviver com situações ruins e ter uma vida normal, apesar delas. Afinal, com Deus podemos até ter medo, mas nós não ficaremos
paralisados. Para encerrar esse devocional, eu gostaria de mencionar o que está em Salmos 56, versículo 3. Eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Estou sentindo medo, sozinho nesse quarto, sem ninguém que eu amo por perto. Tô sentindo medo. Eu tinha tantos planos, mas o meu futuro agora é incerto. Ainda bem que eu tenho o Senhor cuidando de tudo, 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 e ainda me ama. Sei que tem gente orando, ajoelhada lá no quarto, lembrando de mim. E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do teu agir. Ó Pai, não leve em conta esse medo que enfraquece o meu coração. Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir. Não questiono os teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz no sofá de casa, com a família e os amigos que aprendi a amar. Esse é o meu desejo, mas se não for como o teu, eu posso aceitar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus, Pai. Faz tua vontade. Eu te prometo, não vou questionar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus, Pai. Não vou deixar a esperança em mim se apagar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Sei que tem gente orando, ajoelhada lá no quarto, lembrando de mim. E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do teu agir. Ó Pai, não leve em conta esse medo que enfraquece o meu coração. Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir. Não questiono os teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz no sofá de casa, com a família e os amigos que aprendi a amar. Esse é o meu desejo, mas se não for como o teu, eu posso aceitar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus, Pai. Faz tua vontade. Eu te prometo, não vou questionar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus, Pai. Não vou deixar a esperança em mim se apagar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Cuida de mim, Pai. Eu confio em ti.